O timer, 4 minutos e 58, comecei agora. Se o vereador falar, acha ruim. Se o vereador não falar, acha ruim. Vocês têm que decidir se querem que o vereador fale ou não. Porque até para a gente falar, tem que pedir autorização a vocês agora, não existe isso, pelo amor de Deus. Tem que respeitar o mandato dos colegas. Assim, desse jeito fica complicado. Senhores vereadores, vereadora, presidente, a todos que nos escutam, uma boa tarde. Fazia tempo que eu não usava a tribuna. Trouxe a esta casa, acho que mês passado, um projeto de lei que eu acho bem interessante, e já eu entro no assunto que estava sendo tratado, que é o projeto de lei ordinária 022/2023, que a gente pede a tramitação regular, que não aconteça dessa casa o que tem acontecido com alguns projetos, de uma distinção, né, meio que sem mérito nenhum, ao bel prazer da presidência ou da procuradoria, de quem quer que seja. E aí eu peço a vossas excelências que tratem os edis e seus projetos com o mesmo respeito que o povo nos deu, colocando todos nós aqui. Então, fica o recado a essa casa que trate os vereadores com respeito. Dispõe sobre a criação de plataforma para marcação de consultas e exames da Rede Pública Municipal de Saúde. Fica o Poder Executivo Municipal responsável por criar dentro do site oficial da Prefeitura de Ceará-Mirim uma plataforma acessível à população para a marcação de consultas e exames na Rede Pública Municipal de Saúde. Os usuários do sistema de saúde poderão, por meio da plataforma, efetuar a marcação de consultas, exames, a apresentação de documentação solicitada em checklist, acompanhar a solicitação com protocolo, oferecer denúncias do funcionamento, acompanhar a atualização de medicamentos. Em tese, isso já era meio que para existir e alguém vai até dizer que exista. Mas, efetivamente, através de lei, a gente espera que isso seja disciplinado de uma melhor forma. Salvo engano, até na outra legislatura já houve debate nesse sentido, mas a gente solicita que isso aí é uma questão apolítica, algumas cidades já implementam. A gente acredita que seja uma coisa que não causa nenhum custo ao executivo, pois já existem servidores capacitados para esse tipo de serviço. A própria plataforma do SUS facilita com que isso seja feito, é apenas para dar uma maior transparência e facilitar até o acompanhamento do medicamento. Eu vi até nas redes sociais da Prefeitura um servidor falando de a responsabilidade dos medicamentos serem tripartite, e às vezes o município ele acabava sendo sobrecarregado por o Estado, a União não repassar, e essa plataforma ela ajudaria inclusive a solucionar esse tipo de problema, porque ali o município diria que a responsabilidade daquele medicamento talvez estivesse faltando, não fosse dele, e facilitaria o acesso e até o conhecimento da população para esse tipo de problema. Então, fica aqui essa sugestão, a gente pede que dê um andamento, se for inconstitucional, que julgue pela inconstitucionalidade, se a casa assim entender, se for constitucional, que julgue pela constitucionalidade, e vamos ao voto. O que não pode são alguns processos, alguns projetos, como o vereador Baia falou há bem pouco tempo, estarem sendo engavetados porque o vereador é da base ou não é da base, né? Os mandatos ele tem que ser tratado de forma igualitária entre todos os edis. Então não é bom que a gente leve para esse caminho, não. Né? Com relação ao assunto, o vereador que solicitou o requerimento, acho que foi o vereador Heriberto, não foi, ou foi o vereador Baia? Vereador Heriberto, né? Foi um requerimento que ele fez em março. Ele disse que, não foi respondido. O que ele está pedindo não tem nada demais. O vereador aqui não pediu nada demais. Aí se cria uma discussão acalorada, onde o vereador está apenas cumprindo o seu papel e dizendo que fez um requerimento em março e até agora não foi respondido. Qualquer um no canto dele estava fazendo a mesma coisa. Então, às vezes quando a gente não tem o que falar, é melhor ficar quieto. Não adianta estar atacando. Vereador Marcílio, na sequência eu queria uma parte, viu? Já que você dá uma parte a Vossa Excelência. Primeiro eu quero agradecer a Vossa Excelência pela parte, e segundo, corroborar com o pensamento de Vossa Excelência. De fato, a gente está aqui simplesmente, vereador Baia, cumprindo com o nosso papel constitucional de vereador. Aqui nesta casa, apresentando uma indicação, falando que em março apresentei, 4 meses depois nem começou o serviço, nem teve resposta,
Por que que quando eu fiz a indicação dentro do prazo hábil de 15 dias, o prefeito não respondeu? Estou iniciando o processo licitatório para abertura dos rios, tal. Não responde, porque não tem atenção a esta casa. Não é, quando não tem atenção ao vereador desta casa, seja ele de oposição ou de situação, ele não tem atenção ao poder legislativo. É falta de atenção com o poder, não é comigo, vereador. Eu represento o povo. Eu só estou aqui porque eu tive 1.506 votos dados pelo povo para estar aqui representando e cobrando. Então, cobrar hoje, pedir, solicitar, tornou-se uma coisa nesta casa que cria-se, como disse o vereador Marcílio, um problema, uma tempestade em copo d'água. Parece que é um governo intocável, que não se pode falar, que não se pode cobrar, que não se pode pedir. Não existe isso. Então, daqui a pouco nós vamos estar aqui todos com as nossas atribuições castradas. A gente não pode pedir, não pode falar, não pode cobrar, porque dói em alguém, dói em A, dói em B. Então, eu até entendo a situação de vereadores e vereadores, né? Eu entendo, respeito, né? Entendo que tem vereadores que só estão nesta casa porque o prefeito fez um mecanismo de puxar um vereador para uma secretaria, para outro estado. Tudo isso aí eu entendo. Agora, vamos devagar, com o andor que o santo é de barro, né? Até porque quem está escutando, as pessoas que estão escutando, sabe que eu estou falando a verdade. Não posso dizer que vereador A ou B não conhece o Baixo Vale. Agora, conhecer igual a mim, que nasci lá, convivo lá, planto lá, não conhece. Porque se conhecesse, não diria isso. Não conhece, sabe por quê, vereador Marcílio? Porque citaram aqui que o Rio Sem Dinheiro foi limpo, e não foi. Sabe quantas vezes o Rio Sem Dinheiro, que nasce em Boa Vista e passa Boa Vista, Capura Grande, Coqueiros e termina em Sítio, foi limpa durante a gestão? Uma vez, no ano de 2020. O Sem Dinheiro só foi limpo no ano de 2020, pelo então senhor Fernando Melo, foi quem fez o serviço naquela época. 2021, 2022, 2023, não passou máquina no Rio Sem Dinheiro. Estou dizendo isso com conhecimento de causa, vereador Baiá. Agora, chegar aqui e querer desqualificar, dizer que eu estou mentindo, eu levo lá, se quiser, para os agricultores dizerem a verdade. Então, é lamentável essas posturas, mas eu entendo. Isso é a pressão do telefone, sabe? A pressão da mensagem, do telefone, para o cara. Aí o cara se desequilibra e finda dizendo até o que não é para dizer. Obrigado, vereador Marcílio. Você dá uma parte, vereador Marcílio? Concedo uma parte ao vereador Baiá. Obrigado, amigo. E ainda no debate, né, está sendo discutido aqui em relação ao requerimento que o vereador Heriberto fez, né, e tornou esse debate caloroso, como o mesmo falou, e dizer que Obrigado, meu filho. no meu pronunciamento eu não chamei ninguém de mentiroso, viu? Nem que faltava com inverdade. Apenas eu disse, e vou repetir, que inclusive ele concordou, que de início, todos nós sabemos que aqueles equipamentos não são adequados para fazer aquele tipo de serviço. Nós sabemos disso. Quem entende sabe muito bem disso. Né? Apenas eles fazem um paliativo para tentar agradar o agricultor, mas sabemos, todos nós sabemos que o serviço de fato, ele não realiza o que de fato deveria ser feito. Né? É gasto um pagamento de funcionário, de equipamentos, mas o serviço em si, ele não é realizado da forma que era para ser feito. E em relação também, que eu vi aqui a questão que o Edil falou que conhecia muito o Vale, inclusive o olheiro pega, mas não leva. Eu quero só afirmar aqui, porque talvez ele falou na emoção, então ele falou o local errado. Porque aonde eu conheço que o olheiro pega, mas não leva, ele fica entre a Ilha Bela e a Santa Terezinha, né? Próximo à ponte do Rio Monteiro. Então, inclusive minha perna foi puxada lá quando eu era criança. Então esse é o verdadeiro. Tem lá a bolha de ferro ainda, onde jogava água, o filtro para a usina Santa Terezinha, todo mundo conhece. Quem conhece, o que eu conheço é esse aí. 40 anos que eu morei na Ilha Bela. Mas pode ter outro também, próximo ao engenho São Leopoldo. Então eu quero dizer que nosso debate aqui
Nossa intenção também é compartilhar e ajudar a população. Ninguém está sendo contra o povo. Então, o que eu quero que vocês entendam é que nós estamos aqui em defesa da população também. Não temos nada pessoal contra vocês, apenas aqui é um debate político, vocês estão da base, a gente é oposição. E nós temos o direito também de cobrar. Então, era isso, senhor presidente. Obrigado ao vereador Marcílio Júnior. Continue, Marcílio. Por conceder a parte. Obrigado, vereadores. É uma satisfação ser partilhado de Vossa Excelência. Esse assunto, eu não vou entrar porque eu não tenho conhecimento sobre ele. E a gente, quando não tem, sobre determinado assunto, a gente tem que ter a humildade e reconhecer que aquelas pessoas que estão mais prontas para falar, que conhecem o assunto, que viveu naquela comunidade, que nasceu, que cresceu, que mora nela, tem mais argumentos e mais conhecimento do que você que às vezes quer falar para dar um pitaco ou para dar satisfação a alguém. Às vezes a pessoa quer falar para dar satisfação. Graças a Deus a satisfação que eu tenho que dar é ao povo. E as pessoas que votaram em mim, que acreditam em mim, a maioria delas sabem que determinados assuntos você não é obrigado a saber de tudo. Então quando você não sabe de determinado assunto, como eu não tenho conhecimento de máquina, como os meninos têm, como os vereadores têm, como o vereador Baia disse que nasceu lá, Heriberto que mora lá, nasceu lá, como o vereador João que também trabalha na área. Então vocês podem muito bem provocar um debate, salutar, respeitando um ao outro e que quem ganha é o município. Como eu não tenho conhecimento sobre esse assunto, eu vou me socorrer de vocês, que são vereadores eleitos pelo povo que conhecem o assunto. Então, vamos manter o debate nesse nível que é salutar e o município sai ganhando. É para isso que nós somos votados e estamos aqui. Obrigado, senhor presidente. Ok.